Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tamara, eu sou médica. Eu gostaria de agradecer à equipe do PIBID por me convidar para participar da Mostra de Profissões Online da UFABC. E é um prazer estar aqui, né, dando essa pequena palestra para vocês. A proposta que me foi encaminhada foi traçar alguns aspectos, né, sobre a carreira médica, focar em alguns pontos sobre a profissão, né? E eu espero dar uma luz aí pra galera que pretende seguir essa trajetória, né? É meio diferente, né? Essa mostra online, né? A gente não tem contato, não tem como conversar, mas eu espero que a gente consiga, aliás, que eu consiga traçar aí as principais dúvidas que vocês possam ter. Bom, eu vou introduzir comentando um pouco sobre o meu dia a dia na atividade profissional, tá? Eu me formei no ano passado, né? Eu me formei pela Faculdade de Medicina da USP. Então eu vai completar um ano aí de carreira profissional mesmo. Eu não tô fazendo residência agora, eu preferi não prestar prova no ano passado, né? A faculdade de medicina funciona assim, são 6 anos de graduação, né? De faculdade. Você se forma médico generalista em 6 anos, né? Médico. Só que você não se especializa em algo específico quando você acaba a faculdade. Então você tem que prestar a prova de residência para você entrar na residência para se especializar. A residência médica nada mais é do que um programa de pós-graduação para especialização médica nas várias áreas possíveis. Eu vou fazer cirurgia, né? Vou prestar a prova aí no final do ano. Preferi parar um ano aí antes de entrar na residência para trabalhar, para amadurecer um pouco como médica antes de seguir para a especialidade. Atualmente eu estou trabalhando em UBS, Unidade Básica de Saúde, como médica generalista. Então eu atendo casos crônicos de pacientes em acompanhamento de doenças crônicas, né? Doenças clínicas. E basicamente acompanhar casos de clínica médica mesmo, né? Quando tem algum caso mais específico, a gente encaminha para o especialista específico, né? Então, é uma rotina um pouco puxada, né? A demanda é bem grande de atendimentos, principalmente agora no pós-pandemia, não, né? Na verdade, nesse período de pandemia que as coisas estão voltando aos poucos, né? Então, todos aqueles pacientes que perderam acompanhamento, né, por conta da pandemia, né, tudo parou, né? Então, pacientes que passavam em consultas de rotina para acompanhar doenças crônicas, diabetes, hipertensão, esses pacientes estão voltando agora, né, com as doenças de certa forma descompensadas, porque eles perderam esse acompanhamento, né? Então, a demanda é bem grande, né, de consultas desses pacientes. O recém-formado, né, o médico recém-formado pode atuar em várias coisas, né? O mais comum, geralmente, né, é a gente dar plantão em pronto-socorro, né? Dar plantão de PS
que a maior parte dos meus colegas, inclusive, estão fazendo. Vira e mexe, eu também dou um plantão de PS. Basicamente, plantão de pronto-socorro, né? Você vai atender casos que chegam de demanda espontânea do dia, né? Geralmente a gente fica no atendimento da porta, né? A gente fala no atendimento inicial desses pacientes, né? Não é recomendado a gente, nesse momento, dar plantão na sala de emergência. Isso já é uma coisa que é legal o médico já ter tido uma vivência, né, bem grande de emergência, ou já estar na residência, que isso dá uma segurança maior para você trabalhar em sala de emergência, né? Sala de emergência é aqueles casos bem graves que chegam, o paciente está instável, o paciente está com vários parâmetros que dizem pra gente que o paciente está mal. Então, a gente geralmente, nós recém-formados, damos plantões na porta, né? Então, é o paciente que chega lá com uma dor, mas assim, ele não chega na emergência, né? Na sala de emergência. Ele chega lá pra gente falando com a gente, né? A gente vai no consultório atender ele. E há outras possibilidades também, né? Tem a telemedicina, que é uma realidade da medicina que já vinha se expandindo antes da pandemia de Covid. Porém, com a pandemia, ela se expandiu muito, né? Ela se consolidou muito, porque foi uma forma, né, que possibilitou que muitos pacientes continuassem o acompanhamento das suas doenças, das suas comorbidades, né? Mesmo na pandemia, né? Porque era um momento, no começo da pandemia, aquele momento que ninguém podia sair de casa, o mínimo de contato possível era recomendado, né? Então as pessoas começaram a ter consultas por telemedicina, não só na parte dessas doenças que eles já acompanhavam, como de Covid mesmo, né? Então, às vezes o paciente está com quadro leve, com uma tosse, com uma coriza, não tá com falta de ar, não tá com febre, não tá com nada que nos deixe mais preocupados, assim. E aí ele faz essa consulta via computador, né, via vídeo. E isso possibilitou muito que isso ajudasse a diminuir, inclusive, as aglomerações, né, nas unidades de saúde. Então, o médico recém-formado também pode atuar em telemedicina, né, nesse atendimento como se fosse um pronto-socorro online, entre aspas, né. Mas a telemedicina também é uma realidade para os especialistas também, para quem já terminou a residência, que viram uma forma de continuar os seus atendimentos mesmo, né, com a pandemia. Aí, falando um pouco das dificuldades na área médica, né, dos problemas, alguns problemas, a medicina, principalmente ser médico no Brasil, é uma tarefa muito difícil, né? Não é uma das tarefas mais fáceis, né? A gente viu aí com a pandemia o quão difícil foi a gente lidar com ver, na verdade, o quanto interesses políticos, interesses econômicos estavam muito atrelados à área médica, uma coisa que, em teoria, não é para acontecer, né? A medicina não é uma ciência exata, é uma ciência biológica, né? Mas não deixa de ser uma ciência humana também, de certa forma. A gente lida com pessoas, né? Então,
A partir do momento que interesses políticos, interesses econômicos começam a se entrelaçar com a atividade médica, isso é muito perigoso, né? É bem perigoso, porque a medicina é ciência, é uma ciência, e assim como todas as áreas científicas, não devem ter interesses externos envolvidos, né? A gente sempre tem que pautar pelas evidências científicas, pelo método científico de qualidade, né? Isso tem sido um problema no mundo no geral, mas principalmente no Brasil aí, que a gente conseguiu ver mais escancarado, né? Apesar disso, é uma área que eu amo, a medicina, não faria outra coisa da minha vida. Se eu estivesse lá atrás, pudesse escolher de novo o que eu faria medicina. É uma área que eu tenho muita felicidade em atuar, né? Na qual eu tenho muita felicidade em atuar. É a forma que eu encontrei, né, de ajudar as pessoas, né? Eu acho que cada um aí encontra, né, tenta encontrar uma forma de ajudar o mundo. Essa foi a forma que eu encontrei de ajudar as pessoas. Isso é muito gratificante para mim. Deixa eu ver. Ah, tá, minha formação. Me formei na Faculdade de Medicina da USP, né? Me formei no ano passado. Falando um pouco dessa passagem, né, da formação universitária para atuação profissional, foi bem mais complicado por conta da pandemia de Covid, né? Eu me formei no contexto de pandemia de Covid. Meu 6º ano, né, no ano passado foi no contexto de pandemia de Covid. Então, assim, a gente não parou, o 6º ano não parou da minha faculdade. Isso foi pela minha faculdade. Outras faculdades pararam ou não pararam, então tô falando do contexto da minha faculdade. 1º ao 5º ano parou, o 6º ano não parou, né? Então a gente continuou nos estágios, atuando como internos, né? Na Faculdade de Medicina, o 5º e o 6º ano é o internato, né? Compõe o internato, que é a parte mais prática da faculdade, quando realmente, assim, a gente passa em estágios, estágio de clínica médica, estágio de cirurgia geral, estágio de pediatria, né? Então, é um momento bem prático da faculdade. Alguns estágios foram comprometidos do 6º ano, né, por conta da pandemia, porque muitas especialidades pararam, né, mesmo lá no HC, né, o hospital da minha faculdade é o Hospital das Clínicas, né, e o Hospital Universitário, né, e principalmente o HC virou referência de Covid em São Paulo, então muitas especialidades pararam, menos os estágios de pronto atendimento, os estágios de pronto-socorro, que é a maior parte do 6º ano. O 6º ano, basicamente, se compõe por estágios de pronto-socorro, né? A maior parte dele é isso. Então, isso foi um aspecto positivo, né? Esses estágios, na maioria, não pararam. Alguns estágios foram um pouco comprometidos, então, outros estágios, né? Mas, em sua maior parte, continuaram. A gente atuou na linha de frente também, né, de atendimento de Covid e nos estágios de pronto-socorro de clínica médica, né, principalmente. Mas os outros estágios de pronto-socorro de cirurgia, né, pronto-socorro pediátrico, continuaram suas atividades, apesar de ter o dedo do Covid lá, porque chegavam pacientes Covid no pronto-socorro da pediatria. Chegava pacientes Covid, crianças com suspeita de Covid. No estágio de cirurgia, de pronto-socorro de cirurgia, chegava alguns
traumas, né? Pacientes traumatizados que eventualmente estavam com suspeita de Covid. Então, o Covid esteve presente em muitos estágios também indiretamente, né? Mas, enfim, eu me formei, também atendi paciente Covid, tenho atendido paciente Covid, então tem sido uma realidade muito forte, né, para nós que nos formamos nesse contexto de pandemia. Mas ainda assim, a gente está vendo outros, né, vem outras queixas, vem outros pacientes, mas existe ainda pacientes com suspeita de Covid que a gente tem atendido bastante também, né? Mas enfim, isso, acho que meu tempo tá se esgotando. Espero ter conseguido elucidar um pouco sobre a carreira médica. Gostaria de dar boa sorte aí para quem tá pensando na área médica, é uma área muito boa. É uma área que é bem concorrida, né, para você entrar na faculdade, né? A faculdade é um tempinho, né, aí considerável. Tem especialização depois, mas é uma área muito gratificante, assim, que quando a pessoa realmente, né, quer fazer medicina, eu acho que ela, apesar dos percalços no meio, né, vai conseguir seguir na profissão, ser um bom médico. Enfim, obrigada pela oportunidade e boa sorte para todo mundo.